Porque se o diabo, ela falava, não, irmão, o diabo, ele, sabe, assim, eu fiquei meditando naquilo ali, eu fiquei pensando, meu Deus, se o diabo tem tanto esse poder, que adianta nós ser crentes, que adianta nós servir o Senhor? E quando eu paro diante dessa lição que fala das promessas, né, da proteção divina do Senhor para com as nossas vidas, eu vejo aqui que quando nós buscamos a presença do Senhor, o nosso Deus, ele é tão grande que Satanás não é nada diante dele. Quando ele fala, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, né? Ou seja, se você está na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, pode ter certeza que ele envia anjos para nos guardar, para nos livrar, para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa jornada. É uma batalha, sim, nós vivemos uma batalha. A terra vive em guerra, nós, os moradores, né? Quando eu estou falando de terra, estou falando de homens, tá? Então, assim, nós, né, vivemos em uma batalha espiritual até que o Senhor volte para buscar a igreja. Teve uma época na minha vida que eu estava em oração e o Senhor disse para mim, Senhor, eu vou te mostrar o reino espiritual. E o Senhor abriu uma visão assim para mim e eu olhei, quando eu olhei assim, esse espaço, não existe esse espaço. Eu já falei isso aqui, mas eu entro a falar porque ele enquadra dentro da lição. Esse espaço que nós olhamos e vemos essa claridade, esse espaço no mundo espiritual, ele não existe, irmão Moisés. Ele é negro, tem demônio em todos os campos da terra, em toda a face da terra, irmão, é cercado de demônios. E assim, não tem espaço para você ver a luz. No mundo espiritual foi Deus que me mostrou. Não tem espaço, você não vê luz. Quando você olha assim, eu disse, Deus, por que o Senhor não abre a visão das pessoas para que elas vejam que nós vivemos em uma guerra espiritual e que só vai vencer aquele que tiver em ti? Ele falou assim, porque quando eu tive a visão, eu passei muitos dias tremendo e aquele impacto tão grande, aquele medo, aquele pavor, porque os demônios não paravam de gritar. No mundo espiritual eles não param de gritar. Eles gritam o tempo inteiro, é um grito muito fino, eles ficam assim, e aquilo ali começou a atormentar a minha cabeça na visão, irmão Moisés. Foi muito rápido a visão, mas foi o tempo de eu ficar assim. Eu acho que a pessoa, se realmente o Senhor abrir a visão, ela fica louca da cabeça, porque é espantosa essa visão. E eu tive essa visão assim, do mundo espiritual, e é cercado, a gente não vê essa luz aqui, não tem nenhuma claridade, é tudo muito escuro e é tudo muito cercado. Sabe por quê? Porque assim, Satanás, irmãos, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então em todo canto existe demônio, mas não é o mesmo demônio. Não é o mesmo demônio, porque ele não é onipresente. Não é como o nosso Deus, que ele está aqui, mas ele está lá no Japão agora também. A onipresença dele. Satanás não. Então o mundo está cercado. Nós estamos vivendo em um mundo espiritual que, se o Senhor abrisse os nossos olhos, realmente as pessoas enlouqueceriam. Porque é muito tenebroso. E é assim que está o mundo. Mas quando a Bíblia diz, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, né, para te guardar em todos os teus caminhos. Esse aqui é o nosso texto-alvo da nossa lição hoje. Ele envia anjo para quê? Para nos guardar, irmãos, para nos livrar das setas do inimigo das nossas almas. Porque eles são seres espirituais, né, potestades malignas, e nós somos o quê? Humanos. Nós não podemos nos comparar com Satanás, irmãos, em questão de força, em questão, né, daquilo que ele tem. Nós não temos o mesmo que ele tem. Nós somos humanos e somos totalmente dependentes de Deus. Mas quando nós somos dependentes de Deus, ele envia anjo para nos guardar e nos livrar das astutas ciladas do diabo, que tem trabalhado todos os dias, irmãos. Todos os dias o diabo trabalha contra a nossa vida. Todos os dias ele tenta contra a nossa vida. Todo dia ele coloca barreira contra a nossa vida. Todo dia ele arquiteta planos e projetos para nos derrubar, para nos tirar do caminho do Senhor. Mas a promessa do Senhor é de nos proteger. Mas para que nós sejamos protegidos, nós vamos aprender algumas medidas hoje para nós sermos protegidos pelo nosso Deus. A nossa lição, a verdade prática diz assim: Deus promete sua divina proteção a todos os que são. A todos os que são, me ajuda aí, irmãos, eu não posso pressionar sozinha. A todos os que são fiéis a quê? A sua palavra. A sua palavra. Então essa proteção não é para qualquer um, não. Essa proteção é para quem é fiel à palavra do Senhor. Nós temos que aprender isso. Teve um também que o Senhor me mostrou outra visão. E ele me mostrou que quando eu estava orando, eu via o inimigo, ele não tinha poder de agir contra a minha vida. Quando eu distraía, ele andava assim do meu lado, tentando me distrair. Ele tentava me distrair. Aí ele falou assim para mim: olha o que eu faço com as pessoas que você ama.
E ele me mostrava assim, ele entrava nas casas assim, de quem não servia a Deus, ele destruía, irmão, mas ele destruía. E eu ia lá e tentava, colocava tudo de pé. Aí ele falava assim, sabe por que eu não posso tocar na sua vida? Por quê? Porque está escrito aqui na palavra, porque aos teus anjos darei ordem a teu respeito para te guardarem. Ou seja, se você é fiel, irmão, o inimigo não toca em você. Ele só toca em você se Deus permitir que ele toque. Olha para a vida de Jó. Jó, o diabo só pôde tocar na vida dele quando Deus permitiu que ele tocasse. Então, às vezes, se você passa alguma provação, alguma luta, às vezes Deus está falando, olha, é fiel, é fiel. Pode tocar que vai permanecer fiel. Pode tocar que ele é fiel. Ele não vai me negar diante de nenhuma circunstância. Então, acontece Deus permitir, mas ele não vai deixar o diabo te matar, porque a tua vida pertence ao Senhor. Então pode acontecer de um de nós, ou de todos nós aqui, o Senhor permitir, pode ir lá, pode tocar, você vai ver que vai permanecer fiel. Porque o diabo ele fica só nos acusando diante de Deus. É fiel porque é cheio de saúde. É fiel, sabe por que ele é fiel? Porque o Senhor dá de tudo para ele, tem de tudo. Olha a vida de Jó, é por isso que ele é fiel. Mas o Senhor permitiu o diabo tocar para mostrar que verdadeiramente Jó era fiel, independente do que ele tinha. Independente se ele tinha ou se ele não tinha, independente se ele tinha saúde ou se ele não tinha saúde. Então às vezes acontece Deus permitir. Mas se Deus não permitir, o diabo não tem poder de tocar na vida de um crente fiel. Viu, irmãos? Se Deus não permitir, o diabo não tem poder de tocar na vida de um crente fiel. Então se alguém falar para você, que o diabo é poderoso, que o diabo é isso, que o diabo é aquilo, que o diabo é aquilo, você fala que ele pode ser tudo isso, mas o meu Deus é muito mais poderoso do que o diabo. E o diabo só toca na minha vida se o meu Deus permitir que ele toque. A gente tem que aprender isso, irmão, porque senão a gente passa a ter medo, tanto medo do diabo que a gente tem medo até de orar. Uma pessoa falou assim para mim, eu não gosto de entrar em propósito, eu não gosto de entrar em oração, porque quando eu entro em propósito e oração, o diabo se levanta contra a minha vida. Eu falei, irmã, misericórdia, nós somos crente. Se o diabo se levanta, ele se levanta é para cair, porque o nosso Deus, ele é fiel. Se nós estamos em oração, o diabo está se levantando, vamos orar mais. Isso quer dizer que nós estamos atingindo o reino das trevas. Eu comecei a orar para Deus salvar esses macumbeiros, essas pessoas que se dizem mãe de santo. Eu comecei a orar e comecei, Jesus, eu quero que o Senhor salve esse povo. E de repente eu tive um sonho, aí o diabo falou para mim, pega ela tem que parar com essa oração, pega ela, impede ela dessa oração. Por quê? Porque a nossa oração move as mãos de Deus, irmãos. Move as mãos de Deus. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor para fazer a vontade do Senhor, irmão, nós vemos que a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida. E não tem, mais uma vez eu friso aqui, não tenha medo do diabo, irmão. O diabo não pode te tocar se Deus não permitir que ele te toque. Ore, busque, clame. E não pode falar em voz alta. Eu não vou falar em voz alta não, porque o diabo vai ouvir, vai impedir meus planos, vai impedir nada. Vai acontecer, o dia que Deus quiser que o plano dele se cumpra na sua vida, vai acontecer. Porque Deus é o Todo-Poderoso. E o diabo não presta. Ele tenta impedir, mas ele não vai conseguir impedir, porque o nosso Deus, ele é fiel. E ele é poderoso e tremendo. A nossa introdução diz assim, nessa lição, tomamos Efésios, capítulo 6, o Salmo 91, para estudar a promessa de proteção que Deus fez ao seu povo diante das investidas do maligno contra a nossa vida. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso a nossa batalha não é contra carne e sangue. Isso aqui, irmãos, eu quero frisar essa parte que não é contra carne e sangue. Tem muitas pessoas brigando entre si e achando que essa é a briga espiritual. Não é essa a briga espiritual. A briga espiritual nós lutamos é contra o inimigo das nossas almas. Não pode ser irmão contra irmã, não pode ser esposo contra esposa. Irmãos, se o inimigo coloca na tua mente para atacar um ao outro, vai para a oração, desce para a oração, vigia, seja cauteloso. Nós falou, se não me engano, a 10ª característica da mulher, 11ª característica da mulher virtuosa é ser cautelosa, né? E isso não só para a mulher, mas para todos os homens. Tenha cautela, irmãos, vigia, observa se o inimigo está ludibriando a sua mente, como ele está trabalhando, porque se você dá brecha, o inimigo trabalha, irmãos. Se você dá brecha, o inimigo trabalha. E ele usa você, ele usa os seus filhos, ele usa na igreja. E entenda, a nossa luta não é contra carne nem sangue.
é contra os principados e potestades, é contra o inimigo das nossas almas. Então deixa esse negócio de perseguir o outro, de virar contra o outro, de achar, não, irmãos, nossa luta não é essa. Enquanto nós estamos distraídos, brigando nos consolos, Satanás está tendo êxito. A partir do momento que nós olharmos, a minha luta é contra o inimigo da minha alma. É ele que se leva. Eu, para mim, irmãos, tem pessoas que falam assim, tudo coloca tudo no inimigo, mas para mim, irmão Moisés, o inimigo ele é culpado de tudo. Para mim, o inimigo ele é culpado de tudo. Tudo que é mentira, o que é engano, o que é, se eu der lugar, ele vai me usar. Claro que ele vai me usar, mas eu preciso dar lugar para ele. Se eu for cautelosa, se eu for vigilante, o inimigo não vai me usar com as armas dele para que eu venha lutar contra a igreja, contra a minha casa, contra o povo de Deus, porque a minha luta não é contra esses. A minha luta tem que ser contra o inimigo da minha alma. Nós temos que lutar. Então, irmão, veio o espírito da mentira na tua mente, repreende. Como que eu repreendo o espírito da mentira? Com a verdade. Veio o espírito de engano na tua mente, repreende, irmão. Como que eu repreendo? Também falando a verdade, não deixando ele me enganar. Vem o espírito do inimigo na minha mente, ó, essa irmã aí, ó. Não, irmão, você fala, está repreendido no nome de Jesus. O mesmo céu que ela vai é o céu que eu vou também. A minha luta não é contra ela, é contra os principados e potestades, é contra o inimigo da minha alma. Eu não vou lutar contra o meu irmão, eu não vou me levantar contra o meu irmão. Existem pessoas que chegam na sua casa para falar do outro, irmão. É o inimigo usando, é o inimigo, por que ele está usando? Agora eu falo, tudo o inimigo usa, mas quem ele dá lugar para ser usado. Então cuidado para você não ser um instrumento que o diabo está usando na terra, dentro da igreja do Senhor. Muito cuidado. Vamos lutar contra esses principados e potestades com todas as nossas forças, com todas as nossas, vamos unir as nossas forças. Se a igreja brasileira se levantasse em oração e lutasse contra o inimigo, não estaria esse tanto de igreja dividida. Uma igreja falando um evangelho, outra falando outro, e tantas pessoas confundidas aí, não sabem que caminho tomar. Por quê? Aí fala para mim, não, é porque essas pessoas, elas estão se deixando levar. Não, é porque essas pessoas, não é, sabe por que elas estão se deixando levar? Porque elas estão dando brecha para o inimigo. Medita na palavra. Eu conheço um testemunho de um irmão lá qual que é o nome do lugar? Daquele povo que é muçulmanos. Eu vi o testemunho dele, eu fiquei assim, impactada, assisti várias vezes. E ele falando assim, na faculdade, num trabalho de faculdade, que mandou ler o livro de Lucas. E ele começou a ler o livro de Lucas, ele era para ser depois do pai dele, era ele para ser um dos líderes lá, da casa lá. E aí ele falou assim, que ele começou a ler o livro de Lucas, e a palavra começou a entrar na mente dele, ninguém ensinou para ele o evangelho. Mas ele começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, a palavra penetrou. A palavra penetrou. E ali, irmãos, quando foi o dia do sacrifício, que tinha que sacrificar aquele cordeiro, ele falou para o pai dele, eu não vou fazer isso. O pai dele, mas você tem que fazer. É uma tradição. Ele falou, eu não vou fazer isso porque o cordeiro já foi imolado. E eu não vou fazer isso. E aí começou, ele foi expulso. Ele está no Brasil agora. Ele foi expulso da casa dele, foi expulso da família dele, foi tirado do meio da convivência dele, mas ele não negou, sabe por quê? Porque a palavra penetrou. Então é a palavra, irmãos. Por que os crentes hoje é fraco? Porque por falta da palavra. É a palavra, irmãos. É com a palavra que a gente vence. Quando a gente olha para Jesus, quando ele foi levado para o deserto, ele venceu como? Como que Jesus venceu o diabo? A Bíblia diz, através da... Foi a palavra, irmão. Quando ele falou assim, o diabo também usou a palavra. Ele falou assim, olha, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, pode pular. Ele vai dar a ordem, ele falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha bem, a palavra. Fala assim, fala que esses pães se transformam, que essas pedras se transformam em pão. Aí ele fala assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, vencendo o inimigo com a palavra. Agora, se você não é uma pessoa que lê a palavra, que medita na palavra, você sempre vai ser vencido pelo inimigo. Você sempre vai ser vencido pelo inimigo. Porque é a palavra que te faz ser vencedor. Vou continuar aqui a leitura. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Está vendo aí? Não tem que ter medo do diabo não, irmãos. Você não tem que ter medo. Você não tem que temer o diabo.
Porque se você estiver no Senhor, disponibiliza armas para você lutar contra o inimigo das nossas almas. Ele disponibiliza armas para nós lutar. E hoje nós vamos entrar aqui nessa lição aprendendo a proteção espiritual contra o inimigo. Né? Primeiro tópico aí, ó. A proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o inimigo. Irmã, como que eu adquiro essa proteção? É através de Deus. Tá? Diz assim, ó. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Todos os cristãos, sem exceção, ele está envolvido nessa batalha espiritual. A partir do momento que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, você passa a entender essa batalha espiritual. Todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Nós temos que lutar, nós temos que adquirir armas para nós lutar contra o inimigo das nossas almas. E o nosso Deus, ele disponibiliza armas para nós. Ele disponibiliza, irmão, armas para nós lutar e para nós vencer as investidas de Satanás. Porque o Satanás, ele não desiste. Não desiste. Às vezes nós oramos por uma coisa e nós tornamos a orar, nós não obtemos resposta. O que nós fazemos? Nós desistimos. Mas o inimigo não. Ele vem contra a sua vida, aí você fecha aquela porta, ele bate, ele volta. Aí ele vem de novo e ele vai procurando uma brecha. Por isso que a Bíblia diz que ele está ao nosso e ele está fazendo o quê? Bramando como? E ele está procurando o quê? Ele está procurando quem ele possa tragar. Como assim, mas ele está procurando brecha. Ele está procurando brecha para entrar. Ele está procurando uma brecha. E quando nós abrimos uma brechinha, irmãos, ele começa a trabalhar. Ele não vem, irmãos, eu sou o diabo. Ele não vai aparecer assim para ninguém. Se ele aparecer assim, né, irmão Moisés? Todo mundo vai estar ali, o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo. Mas quando ele vem devagarzinho, irmãos, quando ele vem com um sapatinho de algodão, se você não tiver as armaduras de Deus, ele vai entrar, irmãos. Por isso, há necessidade de nós nos equiparmos com as armaduras de Deus. De nós termos as armaduras de Deus. Para quê? Para nós vencer. Nós só vencemos se nós tivermos o quê? É igual o Davi. Quando Davi chega lá e vê aquele gigante afrontando o exército de Deus, aí ele chega lá e fala: quem é esse incircunciso? Fala lá pro rei que eu vou pelejar, eu vou nessa batalha. E aí o rei chama ele, vê lá um rapaz muito novo, né? Um adolescente, podemos dizer assim. E aí o rei fala para ele: rapaz, tu é muito... Começa a falar para ele, fala: não, tu não sabe de nada, rei. Estou falando aqui com as minhas palavras. Olha, apareceu um urso lá, eu matei. Apareceu um leão, eu matei. E esse aí está enfrentando é o exército. Esse aí está enfrentando é o meu Deus. Eu vou. Ele fala: não, então eu vou vestir minha armadura em você. E quando veste a armadura de Davi não dá conta nem de andar, irmãos. Sabe por quê? Porque aquelas não eram as armaduras, aquela lá não era de Davi. Cada pessoa tem que adquirir suas armaduras para a peleja. Cada pessoa tem que adquirir suas armaduras para a guerra. Se você não tiver suas armaduras, você não vence o inimigo da sua alma. E ali, Davi falou, ele falou assim: não dou conta de andar com esse negócio aqui não. Deixa eu ir com as minhas armaduras. Eu já adquiri as minhas armaduras. Essa é tua, Saul. Eu não dou conta. As tuas não cabem em mim. O que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo que cada armadura que você busca é individual. É você que tem que buscar para você vencer. Eu posso até, tem aquela pessoa que fala assim: ô irmã, ore por mim. Eu posso orar por você, mas é você que adquire intimidade na oração com Deus. Eu adquiro intimidade para a minha vida. Eu posso interceder pela tua, mas intimidade você não vai adquirir através da minha oração. É você que tem que adquirir intimidade. Quando eu me dobro os meus joelhos, eu estou adquirindo o quê? Armadura. Eu estou adquirindo a armadura para me vencer quem? O inimigo da minha alma. Para mim vencer. Irmãos, é como uma pessoa... Hoje não é mais assim, mas antigamente os pais faziam um negócio ali, tratá-la, e aquela filha crescia já para aquele rapaz. Nem se conhecia, ninguém se conhecia. Eles iam passar a conhecer a partir do momento que ele se casasse, porque o rapaz vinha, fazia aquela aliança, dava aquela aliança para aquela noiva, e ele retornava para organizar tudo. Quando que eles iam se conhecer? Quando eles se casassem. Agora com Jesus não é diferente não, irmãos. Como que eu vou conhecer Jesus e ter intimidade com Jesus? É através da oração e da leitura da palavra. A oração eu estou fazendo o que? Eu estou conversando com Deus. E a Bíblia, Deus está falando
comigo, irmãos. Então é assim, ó, se não tiver oração e não tiver leitura da Bíblia Sagrada, eu não vou adquirir a armadura para me vencer. Porque quando eu tenho intimidade com Ele, Ele vai conversando comigo, Ele vai me ensinando coisas que eu ainda não sei. Mas quando eu não tenho, irmãos, é aquela bagunça. E aí, o fulano caiu, o fulano saiu da igreja, o fulano está prostituindo, o fulano, mas não está adquirindo a armadura. A partir do momento que eu vou adquirindo a armadura, eu vou vencendo o quê? Os ataques do diabo contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você, igual lá na minha casa, né? Eu, a Maria Clara, o Alex vence, mas não é tão firme na igreja. Aí tem o Elo, o Doel, meu pai. E vocês sabiam que através da minha oração Deus dá livramento para todos eles? Através das armaduras que eu adquiri para a minha vida, Deus livra a vida deles? Quantas vezes, irmão, o Doel chega lá em casa, da chácara, que eu penso, como que ele vem dirigindo, irmão Moisés? Bêbado, feito uma cabaça velha. Eu falo, como que esse homem vem dirigindo? Aí o Senhor fala, eu livrei ele. Eu guardei ele por causa das suas orações. Eu estava aqui na igreja um dia, e o Espírito de Deus falou para mim, sabe teu filho? Quantos livramentos, se eu pudesse abrir os olhos dele para ele enxergar. Quantos livramentos eu dei através da sua oração. Olha para vocês verem a importância de ter uma vida de oração, de adquirir de Deus. Vamos continuar aqui, deixa eu ler para vocês. Eu gosto de ler. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha o diabo é nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 17, que diz bem assim, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês viram aí, ó? Se você ler o capítulo, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, você vai ver as armaduras que nós, como cidadãos do céu, devemos adquirir para nós vencer o quê? As astutas ciladas do diabo contra a nossa vida e contra a nossa casa. É aí, irmãos, que nós obtemos. O que eu preciso? Eu preciso dessas armaduras para a minha vida. Eu preciso dessas armaduras para me vencer. Eu preciso dessas armaduras para que eu possa enfrentar todos os ataques do inferno. Se eu tiver essas armaduras aqui, irmão, o diabo vai lançar a seta dele e a armadura vai me proteger. Por quê? Porque eu estou dentro da palavra do Senhor. E ela faz parte da minha vida, da minha história. Então que nós possamos aprender, irmãos, não que nós vivemos, que a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual. Então, deixe de lutar carne contra carne. Começa a batalha espiritual. Porque assim, eu sempre falo, o inimigo levanta pessoas para nos atacar, levanta, irmãos. Mas lembre-se, a sua batalha não é contra a pessoa. A sua batalha é contra o inimigo que está usando a pessoa. Então não brigue, não contenda, né? Não se levante, ore para Deus libertar. É igual eu falei aqui, eu falo novamente, o rapaz que me deu o golpe, o rapaz, a moça, não sei quem foi, e essa pessoa foi 3.200, e eu disse, Senhor, eu vou orar porque eu quero ver essa pessoa liberta, eu não sei quem é, eu não sei onde ela está, mas eu quero pedir ao Senhor, não permita que ela dê mais golpe em ninguém, salve ela, Jesus. Salve essa pessoa, transforma a vida dessa pessoa. E uns dias desse atrás, minha nora falou, ó, prendeu desse povo aí que estava dando golpe, prendeu uma quadrilha. Vamos embora lá na polícia, sogra, porque essa sogra que eu já tinha feito o boletim de ocorrência, vamos embora lá, sogra, porque às vezes a senhora pode até pegar esse dinheiro de volta. Aí eu falei, tá, depois eu vou lá. Eu falei, vou nada, eu quero que o Senhor salve essa vida, isso aí deixa levar, se é bens materiais, já levou mesmo, e correr atrás disso, a gente nunca ganha, né, irmão Moisés? É só uma perda de tempo, quem é que vai devolver dinheiro assim para os outros?
Mas a minha oração por essa pessoa é para Deus salvar essa pessoa e libertar, para ela não dar golpe novamente. Então eu não estou lutando contra ela, irmão. Eu estou lutando contra o inimigo que está fazendo com que ela faça isso com as outras pessoas. Porque com certeza não é um crente. Porque se fosse um crente não estaria dando golpe, né? Então não é um crente, ele precisa ser alcançado. Eu sempre digo, sempre falo isso, irmãos. Nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que orar para que Deus alcance elas e abra a visão delas. Porque quantas vezes a gente fica com raiva do vizinho, porque o vizinho maltratou a gente. Aí é onde você tem que pensar, não é crente, eu sou crente, eu não tenho que ter raiva dele, eu tenho que orar para Deus salvar ele, libertar e abrir a visão dele. Porque ele está lutando contra mim, mas eu não estou lutando contra ele. Então, a nossa batalha é espiritual, não é pessoas contra pessoas. E quando o crente entende que a batalha dele é espiritual, a oração dele muda a forma de orar. É igual a pessoa, se alguém faz alguma coisa contra ela, ela vai orar, ela fala, Jesus, eu quero que o Senhor faça vingança. Senhor, eu quero, Jesus, eu quero, olha o que o irmão fez comigo. Isso aí, irmãos, você está lutando, é irmão contra irmão, é carne contra carne. Irmão, a nossa luta é espiritual. Se o irmão pisou no teu pé e doeu, Jesus, abre o olho do irmão que ele está pisando no meu pé e está doendo. É essa oração. Eu estou só mostrando assim para vocês entenderem. Não é Jesus, faça vingança. Pega o irmão. É igual o hino, sabor de mel, né? Eu vou estar lá no palco, ele vai estar lá embaixo olhando para mim. Né? Olha o meu brilho. Olha como eu sou. Não, irmãos. Isso aí não é cidadão do céu, não. Cidadão do céu é quando ele é atingido por outra pessoa, ele vai interceder pela vida. É por isso que o Senhor diz assim, ó, que nós devemos amar quem? A quem nos persegue. Não é quem nos ama. É muito fácil eu amar minha casa, minha família. É muito fácil o irmão Moisés amar uma carne. É fácil demais. Difícil é ele amar quem? Ele é amar quem está ali no serviço dele, pisando assim, ó, querendo derrubar ele, lutando para derrubar o irmão Moisés, querendo a posição dele na empresa. Isso é o difícil, irmão. E aí é a hora que ele mostra que ele está lutando contra quem? Contra o mundo espiritual. Ele para a oração dizer, Jesus, salva. Abre os olhos dessa pessoa, alcança ela com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Não é faz justiça, não. Quantas vezes, irmãos, sem eu conhecer o evangelho direito, eu falava, a pessoa começava a pisar no meu pé, eu dizia, Jesus faz justiça. E aí um dia, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu lutava a mesma luta que a pessoa estava lutando, que eu tinha pedido para ela fazer justiça. Aí eu peguei e falei, tá errado, pai. É pra ela e eu tô com a mesma batalha dela, parece que eu tô lutando. Aí eu passei a entender, eu falei, enquanto eu tô orando para Deus fazer justiça, eu tô padecendo junto com o irmão na mesma causa. Falei, vou mudar a minha oração. Aí eu achei aquele versículo que fala assim, ó, que quando nós oramos pelas pessoas, nós amontoamos o quê? Brasas sobre vivas a sua cabeça. Aí eu falei, essa oração é a oração de bênção. É a oração, pode, persiga o tanto que quiser, mas agora a minha oração é amontoar a brasa na cabeça do mundo. Porque quando a brasa começar a queimar, ele não aguenta, já começa a ficar cheio, e aí o negócio muda, transforma, não é assim? A vida da pessoa é transformada, e eu sou beneficiada com isso também, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Então eu quero que nós aprendamos nessa manhã, irmãos, né, que essa promessa divina para a nossa vida é para nós ser bênção para as pessoas, adquirir proteção de Deus é para nós ser bênção para as pessoas, e entender que essa batalha, que essa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. O segundo subtópico diz assim, ó, os inimigos espirituais em Efésios. Quem são os nossos inimigos? Nós vamos aprender aqui agora. Diz assim, ó, em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. Olha bem, ele vai falar quem são os nossos inimigos aqui, ó. Quem são os nossos inimigos? Diz assim, ó, as expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principado. Olha bem, quem são os nossos inimigos? São os principados, ou seja, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? Uma perseguição tão grande. Só não vê essa perseguição quem não quer ver, irmão. Mas a igreja está sendo perseguida explicitamente. Se você olhar, irmão, eu tenho um primo. Ele é homossexual. E aí um dia eu estava numa reunião de família e ele chegou em mim. E nós sentados assim, aí a minha prima falou assim, eu sabia que um dia você e o João ia sentar frente a frente, porque só você, olha bem o que ela falou, só você tem a capacidade
para conversar com o João, porque o João briga com todo mundo. E o João, irmãos, ele era crente. O João era crente da igreja. Aí ele falou para mim assim, olha, Deus, ele não quer ninguém feliz. Eu nasci homossexual. Olha bem a forma, o termo que ele usou. Eu nasci homossexual. E agora eu vou na igreja, as pessoas me rejeitam. Eu digo, se você for na minha igreja, você não vai ser rejeitado, porque nós não rejeitamos um cidadão. Nós não rejeitamos uma pessoa, nós rejeitamos o pecado que ela pratica. E nós cremos que o nosso Deus, ele é Deus que liberta. Porque nós não rejeitamos as pessoas, irmão. Nós rejeitamos as atitudes das pessoas. Se entrar um homossexual, o que nós vamos fazer? Nós vamos receber ele. Mas nós não condizemos com a prática dele. Diferente. E aí eu comecei a falar para ele, mandou até um dízimo, não foi, pastor, o senhor lembra? Mandou até um dízimo, me pediu oração, o coração dele foi quebrantando e eu estou orando para Jesus salvar ele. O nome dele é João Luiz, ore por ele. E ele debate, irmãos, ele fala, não, Deus não quer ninguém infeliz. Se eu for pro lado de ser homem, eu vou ser infeliz. É esse termo que ele usou. E aí a Bíblia diz que nós temos que negar o quê? A nós? Tomar a nossa cruz. Ou seja, ele tem que negar esse sentimento que existe dentro dele. Eu acredito, não é uma coisa assim, não está escrito na Bíblia, não é uma coisa que não é um fundamento. Eu acredito, pastor, que uma pessoa que nasce com esse sentimento de homossexual, ele sempre vai existir essa batalha dentro dele. Eu acredito, é um pensamento meu, irmãos, tá? Não tem que ser o seu pensamento, mas eu acredito que vai ser sempre uma coisa que ela vai ter que negar, que ela vai ter que lutar para ela negar, para ela vencer, é igual a lésbica. Você conversa com uma pessoa que ela tem esse sentimento no coração, você vê que parece que é arraigado. O tempo que a Gabriela passou aqui, ela falou assim, olha, eu lutei dentro da igreja, eu lutei com todas as forças que eu tinha, mas estava aqui dentro de mim. Ela falava, estava dentro de mim, era como se eu estivesse me aprisionando. E eu disse, porque é uma renúncia. Mas aquele sentimento, eu acredito que você vai lutar com ele até o dia que Jesus voltar, ou até o dia da sua morte. Eu acredito que é assim, porque é negar a si, ou seja, negar os seus próprios desejos. Eu acredito que uma pessoa assim é exatamente desse. Eu não sei o ponto de vista. Qual é o ponto de vista do senhor, pastor? Eu vejo assim. Eu acompanho duas pessoas. Ultimamente eu acompanhei um caso. Na verdade, estou acompanhando ele. O rapaz, ele nasceu com esse sentimento e alguém tentou, porque existem umas coisas, irmãos, que Deus muda, Deus opera um milagre. Agora, o que mais que a irmã Maria José está falando aí sobre essa questão de pessoas que se sentem rejeitadas, repudiadas, que algumas pessoas elas tentam resolver a situação pela força, e não resolve pela força. Nós estamos vivendo um quadro que aconteceu recentemente. Recentemente aconteceu um casamento aí que comoveu no meio da nossa igreja tudo. E o rapaz, ele tem esse procedimento. E aí ajeitado aqui, ajeitado ali, e fizeram ele se casar. E ele casou. Só que quando terminou o casamento, ele pegou a moça, foi lá na casa do pai, falou, tá aqui, vou deixar ela aqui e vou ali. Sumiu. Então assim, esse sentimento, eu acompanho o caso de duas pessoas que elas vivem esse quadro. Eu tenho uma sobrinha que ela viveu conjugalmente, do ponto de vista deles lá, ela viveu com uma outra mulher, formou um lar junto com ela e tudo, e um dia alguém pregou o evangelho para ela, ela recebeu o evangelho e converteu e separou da mulher, deixou a mulher para lá e casou, e ela vive hoje maritalmente com o homem, normalmente agora. Mas eu já conversei algumas vezes eu conversei com ela, e ela disse que esse sentimento, esse desejo que aflora interiormente, ela disse que luta contra isso continuamente. E o tanto é que
ela disse que luta o máximo possível para que não fique nem sequer tendo contato com uma pessoa semelhante a ela, para que ela não seja tentada, seja levada a decair novamente na mesma situação. E eu tenho um outro quadro, um rapaz que é semelhante, e ele vive, hoje ele é pastor, ele até tem um ministério grande aí, pelo Brasil afora. Não sei se os irmãos já viram ele. Ele é o líder daquela banda que evangeliza aí, a banda de forró, chamada Choque Santo. Ele é um pastor e ele estava até morando aqui em Goiânia recentemente. Ele disse que foi declarado. Ele plantou seio, plantou 5 anos de seis, plantou nas nádegas. Ele sofreu uma mudança total, cabelo, ficou adaptado. Mas ele disse que viveu com uma pessoa que teve um relacionamento de quase meia década com uma outra pessoa, e a outra pessoa tinha AIDS, e a outra pessoa que ele vivia com ela foi a óbito. E ele contraiu também o HIV. Só que uma pastora ministrou para ele a palavra, e ele creu na palavra. Jesus repreendeu da vida do HIV, e ele vive até hoje. E hoje ele é casado, tem os filhos já moça grande, só que ele falou que a luta interior, ela nunca termina. E também eu acompanho outras pessoas que elas são, por exemplo, alcoólatras, viciado, ex-viciado no crack, que nem é o caso do meu porteiro. Ele sempre conta para mim que aquela situação todinha ele conseguiu superar, mas aquele sentimento sempre ele vem, sempre vem. Ele disse que tem madrugada que passa boa parte da madrugada lutando. Os caras perseguindo ele sentindo o cheiro da pedra queimando e aquela tribulação. Levanta, vai orar, chora, levanta dali e vai para frente. Então assim, se a pessoa, ela, mesmo que ela nasceu com esse sentimento, porque cientificamente não existe uma comprovação de que ninguém nasceu. Um homem nasceu, uma mulher nasceu, aconteceu um erro na formação, que a mulher era para ter nascido homem e nasceu mulher, e o homem era para ter sido mulher e nasceu mulher. Cientificamente não existe comprovação disso. Existe o desenvolvimento, que é uma das coisas que precisa ser combatido e ter muito cuidado com ela, porque o sentimento ele vai ser aflorado, e o sentimento alimentado ele vai desenvolver e vai gerar essa estrutura na pessoa de uma maneira ruim. Então, meu pensamento é desse jeito mesmo, é uma renúncia que a gente tem que tomar a nossa cruz e renunciar aos nossos desejos, aos nossos prazeres, né? Quando a gente vem na vida, a gente vem carregado de tantos prazeres, tantos desejos. Eu me lembro assim, ó, até hoje, irmãos, eu vou contar aqui para vocês, eu nunca falei isso, mas eu dançava muito, e até hoje, quando passa uma música assim, ela mexe no meu sentimento, mas eu falo, eu sou lavada, remida no sangue de Jesus, e eu não posso. Então, assim, por isso que eu cheguei a essa conclusão, que a pessoa que ela tem uma prática, ela vai lutar até o resto da vida dela, por isso que é renunciar aos desejos dela para fazer a vontade de Deus, porque era só, hoje eu sou muito mais fortalecida, mas antigamente, meu Deus, quando eu ouvia as músicas, chega a me perturbar, passou uma vontade de dançar, Jesus de glória, falava, tira isso de mim, Jesus. Eu pensava, eu não estou crente não, ó. Eu não tinha conhecimento, eu pensava, eu não estou convertida. Porque essa vontade de dançar era tão forte que dava vontade de sair dançando, irmão. Eu falava, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas porque todos os dias eu luto contra isso, irmão. É igual quem é homossexual, qualquer prática que a pessoa pratica, o pastor não acabou de dizer do irmão Pedro, a gente vê o Pedro dando glória a Deus, a gente nem pensa que o Pedro enfrenta essa batalha, ele enfrenta. Né? Essa é a batalha do Pedro. Né? Essa batalha, minha, né, ela não é tão difícil, né? Porque a vontade de dançar hoje já está muito reprimida, já reprimi demais. Mas teve tempo, meu Deus do céu, no começo mesmo, quantas vezes antes de eu ser batizada, eu pegava na reunião de família, quando eu via, eu estava dançando com meus primos. Eu falava, meu Deus, mas eu já sou crente, e eu estou aqui. Aí depois que eu batizei, irmãos, nas águas mesmo, que realmente essas práticas eu fui deixando, mas era aquele trem assim, ó, que chega em meu pai, né, hoje nas festas que tem de aniversário, começa uma música, meu pai vai lá, pastor, tem a minha irmã que dança, tem ele vai me pega assim, ó, e sai me puxando. A Emily viu o dia que ela estava lá em casa, sai me puxando, eu digo, pai, eu sou lavada e remida no sangue, eu não danço mais, pai. Ela vai dançar, e sai me rodando, irmão, e eu fico de jeitinho assim, durinho assim, e o pai vai,
Mas é uma batalha, é uma batalha. E o inimigo gosta de quê? Né? Ficar ali, trabalhando. Vamos continuar aqui, ó. Vou falar aqui, as expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, que é governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, né, que são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, que são o quê? Demônios, que lideram outros demônios. Eu ouvi, assim, a gente não esquece, né? Eu ouvi o pastor Milton, ele contar que eles começaram a orar pela cidade, não foi? Aquelas potestades malignas que agiam. Então, desde aquele dia que eu ouvi o pastor Milton contar esse testemunho, eu comecei a orar. E essa região noroeste, irmão, eu oro, eu digo, Jesus, toda potestade maligna que tem, Senhor, para levar a pessoa para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para o roubo, o caminho do erro, Senhor, vai repreendendo, vai caindo por terra. E aqui acontecia tanto crime, irmão, tanto crime. Nós, no círculo de oração, a rua da minha casa era uma rua, irmão Moisés. Deu 7 horas da noite, se você passasse lá, você ia ser assaltado. Pode ter certeza que você não ia chegar na sua casa com a sua bolsa, com o seu celular. Quantas vezes eu dentro de casa que não tinha muro, eu ouvia os gritos quando meu esposo saía, assim que nós saíamos para fora, era gente sendo assaltada. E aí eu levantei, falei, levantei as irmãs e falei, nós vamos orar de esquina em esquina. Nós vamos repreender esse espírito de roubo aqui no nosso setor. Nós saímos, você presenciou, né, Claudinha? Nós fez essas ruas assim, ó. Nós fez as ruas assim, porque nós chegávamos, cada esquina nós orávamos, nós íamos cantando. Irmão, daí para frente, poucos roubos acontecem aqui. Por quê? Porque nós levantamos contra o quê? Esses principados. Nós nos levantamos em oração. Nós nos levantamos. E daí para frente, tinha gente que saía de fora das casas, ficava olhando. Sabe, gente que não era crente mesmo, ficava olhando, ficava admirado, assim. Porque nós cantávamos, nós andávamos cantando os hinos de sangue. E nós parávamos em cada esquina e nós ia repreender o espírito de roubo, de assassino, de tudo enquanto. E esse setor aqui, tinha tanta gente desse caminho, esse baixinho aqui mesmo, né, pastor? Reunia tantos jovens, irmão. Quantos jovens foram mortos? Naquela época nós levantamos em oração. Tá aí, ó, uma paz. Nós estamos vivendo uma paz aqui no setor. E meu irmão falava bem, eu não gosto daquele setor seu não. Só passa na televisão, que é o pior setor. Eu falei, mas você ainda vai ouvir falar desse setor. Mas você vai ouvir falar de bênçãos. Falei para ele. Né? Nós temos que levantar contra esses principados, irmãos. Nós, a igreja do Senhor. Quando a gente mudou lá no setor onde a gente mora agora, na esquina de baixo, era toda semana macumba. Lembra? Eles faziam macumba lá na esquina lá. E todas as vezes que eu descia lá para baixo, fui repreendendo, nunca mais. Pois é, tá vendo? Então a igreja tem que se levantar contra essas potestades malignas, contra esses demônios. Pode falar. Atrás eu estava lembrando lá em casa, porque eu estava bem terrorizada aqui no baixinho. Ele lembra que o pastor Isaías, na igreja de oração, né? O pastor saiu lá para fora, estendeu as mãos e falou, né? Pela fé e acabar. Foi dentro de poucos dias, acabou mesmo. Acabou tudo. O poder da oração, você lembra, né? Eles guardavam o saco de pedra de crack dentro da caixa de correio. Ficava olhando ali pro buraco ali, aí ia clamando de lá, a rotão vinha e eles iam botar o saco de pedra dentro da caixa de correio. Aí saía, aí quando a criatura da rotão ia embora, eles voltavam a pegar o saco de crack de novo. Entenderam? Dentro da rua mesmo. E hoje não sobrou nem a face. Não sobrou nada, né? Deus, ele é fiel, né? Diz assim, ó, principado das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo, né? Então a gente vê aqui com quem a gente tem que lutar, quem são esses, né? Quem são os inimigos espirituais que está escrito em Efésios, e é com eles que nós temos que combater. Não é carne, não é irmão contra irmão, não é irmã contra irmã, não é contra o vizinho, não é contra aquele que não é crente. Nós lutamos contra os principados, contra a potestade, contra os inimigos da nossa alma. E quando, irmão, teve um dia desse, pastor, como que é o nome daquele homem que tem uma caminhonete aqui de frente? Ele estava conversando com meu esposo lá na frente de casa, e ele falou assim, eu tenho que te falar uma coisa. Ele estava muito bêbado. Meu esposo chegou lá em casa comigo. Ele falou assim, sabe por que esse setor está desse jeito? Porque tem irmãs naquela igreja lá que ora. Tem irmãs que ora. Tem irmãs ali que ora. Você nem sabe agora. Sua mulher faz parte, viu?
Você está achando que você está vivo aí porque você é bom? Não é porque você é bom, não. É porque ele estava bêbado também, o Odair falando para ele. E eles oram, eu vejo eles oram. E é por isso que o inimigo não tem combatido esse setor, porque esse setor não era para estar desse jeito que está. Ele falou desse jeito. Não era para estar dentro do buraco. Mas por causa das orações, ele falando, meu esposo chegou lá em casa, bebinho falando isso. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Né? Quando a gente se levanta, às vezes a gente pensa, não está tendo efeito assim, no mundo espiritual, está tendo um efeito muito grande as nossas orações. E através dela, grandes livramentos estão acontecendo, não só na nossa vida, mas na vida de quem está ao nosso redor, do nosso setor, da nossa cidade, do nosso Brasil, quando nós nos levantamos em oração contra o inimigo das nossas almas. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégia para tentar deter o avanço da igreja. Mas a Bíblia diz que o quê? Que as portas do... Me ajuda aí, irmão. As portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Contra elas. Contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim, as armas espirituais do crente. Nós vimos aqui, né, as potestades malignas, né, que está escrito em Efésios. Os inimigos espirituais está escrito em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a 12. Agora nós vamos ver as armas que nós temos disponibilizadas para nós vencer esses inimigos. Agora nós vamos ver, diz assim, ó, para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. A primeira arma espiritual, verdade. Uma arma poderosa contra a mentira. Está vendo aí? Quer vencer, irmãos, a mentira? Através da verdade. A verdade sempre vai prevalecer. A gente pode até mentir para querer se safar de alguma coisa, mas vai chegar uma hora que a verdade ela vai aparecer. Vai chegar uma hora que ela vai aparecer. Nunca, a gente não precisa pensar que a gente vai jogando as coisas por debaixo do tapete e uma hora o tapete não vai ficar um pouquinho levantado e alguém não vai ver. Vai chegar uma hora que a verdade vai aparecer. Então a melhor coisa, a verdade, é uma arma poderosa contra a mentira. É uma arma poderosa. Vença, irmão. Use essa arma ao seu favor. Se beneficia dela, porque é uma arma que o nosso próprio Deus disponibiliza para nós vencermos a mentira, a verdade. B. Couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, das tentações do maligno. Né? A couraça, quando a pessoa se reveste da couraça da justiça, o que acontece? Ela é protegida dos golpes mortais do inimigo das nossas almas. Porque o inimigo está lutando todo dia. Ele está lutando todos os dias para nos matar. O propósito de Satanás, irmãos, é nos matar. Mas quando nós nos revestimos da couraça da justiça, nós vamos vencendo, irmão. Nós ganhamos uma proteção da parte de Deus para nós vencer as tentações malignas. O C, a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Né? Em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10, a gente vai ver a tentação de Jesus. Eu falei até na introdução da aula, eu falei a respeito da tentação de Jesus. Como que Jesus venceu o inimigo? Foi através da palavra. Você quer vencer o inimigo, irmãos? Palavra. Medita na palavra, irmãos. Por que é pregado, irmãos? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Aqui não, se você não consegue ler a Bíblia toda, eu te convido para vir para a oração de manhã. Eu te convido para vir para a oração de manhã. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda. Eu não sei contar. Isso aí não é pro meu ego, não, irmãos. É porque eu faço parte da oração de manhã. E nós terminamos no ano passado, não foi, pastor? Nós terminamos e nós começamos de novo. Nós já estamos em Deuteronômio. Nós vamos ler ela todinha. Quando terminar, nós voltamos e lemos. E isso aí vai ser uma coisa contínua aqui na igreja. Contínua. Terminou, começa de novo. Terminou, torna a começar. Então, se você quer ser um leitor da Bíblia e você não tem hábito de ler, comece aqui pela oração de manhã. Venha orar conosco e venha aprender a ler a Bíblia. Nós estamos de segunda a sexta aqui lendo a palavra do Senhor, porque é através da palavra que nós vencemos o inimigo das nossas almas. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno, né? A fé. Eu estava falando a respeito disso, eu estava conversando com o Gustavo esses dias, a respeito, porque um dia eu presenciei algo, um presbítero,
Ele pegou, o pastor sempre fala isso aqui, eu até falei isso pro Gustavo. Ele pegou um potão assim de unção, o cara tava com uma ferida bem grande assim na perna. E aí ele pegou aquele potão e derramou na perna dele, passou aquele óleo em tudo quanto é canto. E aquilo ali eu falei, meu Deus, meu pastor sempre fala, a gente não pode fazer um negócio desse, que óleo de unção é aqui. E óleo de unção não cura. O que cura é o quê? O que cura, irmão? A fé. A fé. Então derramar um potão de azeite no pé da pessoa, pode até pegar uma infecção ali, né, pastor? Pode até pegar uma infecção, que aquele vidro pode estar contaminado, a pessoa pegou o dedo lá e pôs na ferida do cara, ao invés de sarar o cara vai ficar pior. E sempre que não é o óleo que cura. É igual as pessoas que pegam óleo e passam na porta, passam no guarda-roupa, passam na despensa. Eu não vejo efeito nenhum, porque eu não vejo óleo de unção para isso. Eu vejo o óleo de unção como um símbolo, que é usado, colocado aqui, ó. E quando o presbítero faz a oração, aí fala assim, e a oração da fé? Tá aí a resposta, é a fé, não é o óleo. Não é o óleo. Só que as pessoas não entendem isso, né, irmão Moisés? E unge a chave da morte, unge aqui pra mim não cair, depois cai bem ali, chega e se rola. Porque não é, irmãos, não é a unção que vai impedir. Mas por falta de conhecimento, as pessoas do meu povo erram por falta de quê? Conhecimento. Então é a fé, muito importante, irmão. Nós temos o escudo da fé na nossa vida como proteção, tá? Para nós vencermos os dardos inflamados do inimigo das nossas almas. O capacete da salvação, irmãos. Uma convicção profunda da salvação em Cristo, tá? Ou seja, quando nós temos essa convicção, irmãos, aqui, ó, na nossa mente, pode levantar quem se levantar. Pode tentar quem quiser tentar, mas nós somos convictos da nossa salvação. Nós não deixamos as pessoas levar a nossa mente. Nós já temos aqui, ó, tá aqui. Ninguém tira, irmãos. Uma vez que nós somos convictos da salvação, pode tentar, igual aqueles dois compadres, que um aceitou Jesus e o outro não. E aí um cliente foi lá, cuidou dele, falou a palavra, ensinou a palavra, levou vocês. O outro compadre chegou lá na casa dele e falou, rapaz, eu fiquei sabendo que você está nesse negócio dessa lei dos crentes. Rapaz, para com isso, rapaz. Quanto tempo? Ele falou, compadre, se o senhor tivesse aparecido aqui uma semana antes, o senhor me tirava da marra, agora já está aqui, ó. Não tem jeito de tirar mais. Já está aqui. Entrou aqui, irmão, ninguém tira. Ninguém tira. Entrou, acabou, é o capacete, irmão. Não tira não, pode tentar do jeito que quiser, mas não tira. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Está escrito em 1 Timóteo 2,4, depois os irmãos leem em casa. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nós encontramos, não podemos lutar contra a nossa própria força. Então vamos adquirir armadura, irmãos. Eu falei aqui no início da nossa aula, né? Vamos adquirir armaduras espirituais para nós lutar contra o inimigo da nossa alma, que ele é espiritual. A nossa batalha é espiritual. O segundo tópico, irmão, diz assim, ó, a maravilhosa proteção de Deus, tá? Vou passar rapidinho, o horário está voando. Primeiro, subtópico diz assim, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Nós vemos aqui a proteção de quem se relaciona com Deus. Esse Salmo 91 me faz me lembrar de uma jovem que morava perto da minha casa. Ela vivia na prática da prostituição e a mãe dela era crente de oração e sempre ensinou o evangelho para ela. E uma dessas da vida dela, ela saiu com o homem deixou ela numa cidade vizinha. E ela não tinha como retornar para casa. Ou seja, ela tinha que vir a pé. E era 13 quilômetros. Nós morávamos no interior. Eu morava aqui e a casa dela era aqui, ó. Nunca esqueci desse testemunho. Ela pegou e na estrada, ela disse que de repente levantou um bode, veio contra a vida dela e ela andava com um punhal, dizendo ela que enfiava essa faca nesse bode, passava essa faca nesse bode, e aquele bode uivando e fazendo. Aí ela lembrou que a mãe dela tinha ensinado para ela o Salmo 91, dizendo ela que começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do onipotente descansará. Ela começou a falar aquele salmo, como se aquele salmo fosse para ela um amuleto. Ela começou dizendo, ela, de repente, aquele inimigo que estava lutando contra a vida dela desapareceu. E ela voltou para casa e falou, mãe, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero sair da vida de prostituição. Porque eu vi que quem dá o livramento é Deus. Porque enquanto eu peguei a minha faca e eu lutei, não aconteceu nada. Mas quando eu comecei a falar o Salmo 91, eu vi aquele inimigo que estava me perseguindo ser dissipado. E ali, irmãos, eu ainda muito pequenininha, pastor, eu falei, eu vou aprender esse salmo, porque se um dia eu tiver uma batalha dessa, eu vou falar isso também. E até hoje, irmão, Salmo 91 eu sei falar ele de cor, porque eu aprendi ainda antes de ser crente. Por quê? Eu falei, se um dia eu passar por uma batalha dessa, eu sei como me livrar. Mas aqui a gente vê, né, a proteção de quem se relaciona com Deus, irmão. Né? O sol é para todos, não é? O sol ele nasce para todos, não é, irmão Moisés? Mas a sombra do onipotente é só para quem descansa no Senhor, viu? A diferença é essa: o sol é para todos, mas a sombra do onipotente não é para todos. É só para quem descansa no Senhor. É só para quem está no esconderijo do Altíssimo. A diferença é essa: o sol é para todos, mas a sombra do onipotente não. A sombra do onipotente é só para aqueles que confiam no Senhor. E aqui a gente vê a proteção de quem se relaciona com Deus. O segundo subtópico diz, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar cilada contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra as enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição nesse trimestre, e por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, por isso não seremos abalados. Então está vendo aí, irmãos? Né? Nós vemos que Deus, Ele é o nosso refúgio. Tudo que nós precisamos pode se refugiar no Senhor. Ele é o nosso refúgio e Ele também é a nossa fortaleza. A nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na angústia. É só nós chegarmos a Ele, viu? Estarmos ali na presença dEle, que nós vamos vencer, irmãos. Todos esses ataques do inimigo da nossa alma. Pode vir a peste, né? A peste que fala de enfermidade. Pode vir o que vier contra. Olha, o que aconteceu? Teve esse coronavírus aí. Quantas vidas foram ceifadas, irmão? Quantas vidas? Eu mesmo passei pelo corona, eu não esqueço, porque um dia eu estava ruim lá em casa. Eu falei para a irmã Tereza, eu vou medir a minha saturação. E ela chorou, que eu acho que ela pensou, ai, irmã Maria José não vai aguentar. E aí eu falei, e eu fui lá medir a minha saturação e ela estava 95. Né? Aí eu falei para ela, não, irmã Tereza, não precisa chorar não, nós temos uma proteção que vem de Deus. Se não for o nosso tempo, nós vamos vencer o Covid. Mas se chegar o nosso tempo, irmãos, a morte é só um passaporte. Ninguém quer, mas a morte é um passaporte para encontrar, se ou com Deus, ou encontrar na eternidade sem Ele. Uma das duas coisas vai acontecer. Ninguém quer morrer, mas na verdade, a morte, ela é um passaporte. E nós vemos aqui que nós encontramos refúgio e fortaleza no nosso Deus, contra todas essas ciladas do inimigo das nossas almas. A onipotência de Deus. O que é a onipotência? O que significa onipotência? Quando fala de onipotência, fala de poder. Você vê esse Salmo 91, você vê todinho falando da onipotência, o quanto o nosso Deus é onipotente. É quando eu comecei a aula falando aqui, irmãos, tem pessoas que têm até medo de orar. Irmão, nós não temos que ter medo de orar, se nós temos um Deus tão poderoso. Somente, irmãos, isso aqui, somente Deus tem. Onipotência só ninguém tem. O diabo não tem, ninguém. Onipotência quem tem é só o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Todo poder está em Deus. Então a gente não tem que ter medo, irmão. A gente não tem que temer o inimigo das nossas almas. Se nós estamos com um Deus Todo-Poderoso, por que nós vamos ter medo? Não tem que pensar, eu vou perder essa batalha, não tem jeito. Não, pensa, meu Deus é Todo-Poderoso. E se Ele quiser, eu vou vencer essa peleja, eu vou vencer essa batalha. Diz assim, o Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada.
A onipotência de Deus representa na palavra do Altíssimo. Revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. Tá? Então é aí, irmão, que cai por terra aquele medo que a gente tem, irmão. Eu não posso nem orar, porque se eu orar, sabe, o inimigo vai se levantar, e se ele se levantar, ele já é um derrotado pelo poder que há no Senhor. Nós temos um Deus onipotente que peleja por nós. Se vocês verem, quando Josafá, se não me engano é Josafá mesmo, ele se levantou em oração, o Senhor falou, não, tem um negócio, rapaz, tu nem vai ter que pelejar essa peleja. Tu fica só quieto, fica parado, que eu vou pelejar. O que ele falou? Eu sou o Todo-Poderoso, eu vou pelejar essa peleja por vocês. Eu vou à frente dessa peleja, eu vou pelejar por vocês. Então nós temos um Deus tão poderoso, e às vezes a gente fica temendo. Eu não vou fazer jejum não, porque quantas pessoas, irmão, eu já ouvi, foi muito crente. E não é de fora, não é daqui dessa igreja. Fala, eu não posso levantar. Irmão, se eu levantar, sabe? Aí o inimigo se levanta, os crentes começam a dar tudo errado, e não sei o quê. E eu falo, não, irmão, nós temos um Deus poderoso. O inimigo pode até tentar fazer gracinha, mas o Senhor já venceu Satanás. Ele já venceu, irmãos. Ele não é vencedor, ele já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu o inimigo das nossas almas. Terceiro tópico para a gente concluir. Esse pensamento, ela já está derrotada. O inimigo já venceu ela. É verdade. Na verdade, quem pensa assim, não vai fazer muita diferença mesmo, não, porque ele já foi derrotado. Ele já assumiu que o inimigo derrotou. Ele já assumiu que não tem fé, né? Não tem fé e que não adianta enfrentar. Já assumiu a derrota. É isso aí, quando a gente vê, tem coisas que a gente vê tão impossível, de repente, eu acho tremendo que Deus ele faz umas coisas assim, igual naquela lição passada que nós aprendemos aqui, a respeito do Naamã lá e o Mardoqueu. Deus mudou a história do Mardoqueu, num dia parece que Deus removeu todos os inimigos, fez assim, e já o cara já foi ali ser o cara do rei. Eu falo, Deus age assim, ó. Às vezes a gente fica ali numa oração e pensando, nunca vai acontecer, de repente Deus age numa hora assim, porque Deus não é limitado ao tempo. Nós somos limitados. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia como 1000. Ele não é limitado. Eu sempre digo assim, pastor, minhas orações. Eu digo, Deus, lembra que eu sou limitada. E o meu tempo é muito rápido. Então cumpre na minha vida as suas promessas, porque daqui uns dias, os meus dias já passaram, Senhor. E eu já não vou ter mais o mesmo vigor, não vou ter mais a mesma força. Então cumpre as suas promessas na minha vida agora, que eu ainda tenho força para fazer. Eu sempre falo para o Senhor, cumpre as suas promessas na minha vida. E lembra que eu sou limitada, porque nós somos limitados. Terceiro tópico, promessa e proteção. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que opera para o mal serão aniquiladas. Todas serão aniquiladas. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés. Não é debaixo do nosso, é debaixo dos pés dele, tá? Debaixo de seus pés. Inclusive o último deles. Qual é o último inimigo? Qual é o último inimigo? A morte. A morte. É verdade? E esse vai ser o último a ser aniquilado. Vai ser o último. Por quê? Porque nós vamos seguir aqui uma sequência. Vai nascer, vai crescer, vai virar adulto e depois vai morrer. Ou não, ou pode morrer antes de acontecer todo esse processo. Porque a morte ela ainda não foi aniquilada. Mas esse inimigo também vai ser aniquilado. E vai chegar um tempo que a morte não terá mais poder, porque ela vai ter sido vencida completamente. Mas tem um tempo certo, a hora certa. É no tempo certo, não é fora do tempo. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus. Cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, pode lutar, pode se levantar, pode tentar do jeito que for, que vai ser derrotado. Por quê? Porque é uma promessa feita pelo próprio Deus. E as promessas dele, ela vai se cumprir, custe o que custar. Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vão te passar.
O segundo subtópico de segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa, para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor, nosso Deus, cuida de seu povo. Nós vemos aqui que a segurança e a vitória para os que temem vem do Senhor. Mas nós temos que ser cautelosos também, irmãos. Viu? Temos que ser cautelosos. Às vezes, por exemplo, eu tinha uma mania, hoje eu não tenho mais, eu sou liberto, né? Eu já contei esse testemunho aqui. O pastor Elias, ele pregou que ele disse: tenha paz no trânsito. E daquele dia para frente entrou aqui no meu coração, eu só andava correndo. Eu não tinha essa paciência de esperar. Se tivesse um carro, eu cortava daqui, cortava dali, eu ia embora. E aí ele pregou essa mensagem: tenha paz no trânsito. Por que eu estou contando? Para os irmãos entenderem, né? Que a gente tem que ser cauteloso nas nossas atitudes. Porque se você infringe a lei, você não está do lado de Deus. Não tá, porque toda lei de trânsito é para proteção da vida de quem? Da nossa. Por que você põe um cinto? As pessoas levam multa porque não tem cinto, mas o cinto é para proteção de quem? A nossa vida. E às vezes a gente, e nesse tempo que o pastor pregou aqui, irmãos, eu ainda tinha a loja lá na Fama, e eu ia para a Fama, irmãos, meu Deus, era assim, um raio, de tão rápido que eu chegava. Mas nesse dia, eu fui no trânsito, eu orando: Jesus, me dá sabedoria para dirigir e tal. E eu tô indo aqui, ó, veio uma caminhonete de cá, uma bis assim, a caminhonete bateu na bis, jogou o rapaz que estava em cima da bis debaixo do pneu do meu carro. Quando ele caiu, eu freiei em cima da cabeça dele. E ali eu entendi que se eu tivesse fazendo o que eu fazia, eu tinha passado em cima da cabeça daquele rapaz. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor. E eu disse: a gente tem que ter cautela. Então a gente tem que fazer a nossa parte, ser cauteloso, ter cautela nas coisas que a gente faz. Porque o nosso Deus, ele é a nossa segurança e a nossa vitória. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Ele é, irmãos, ele é a nossa segurança, ele é a nossa. Se ele não guardar a cidade, pode encher, pode colocar guarda em cada canto da cidade, que o inimigo vai passar e vai conseguir ter êxito. Porque quem guarda é o Senhor. Mas nós devemos fazer o quê? A nossa parte. A nossa parte nós não somos exemplos de fazer. Nós não somos. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus trabalha na vida. Tá bom? A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente. Tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente. Não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nessa lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Então nós vemos aqui a abrangência da proteção de Deus na nossa vida. Ele é todo poderoso, irmãos. E se nós estivermos, ele pode ter uma certeza: nós seremos guardados e protegidos aonde nós estivermos. Porque Deus não é limitado. Deus ele não é limitado aqui a esse tempo e nem ao espaço, porque ele é onipresente. Ou seja, ele está aqui agora e ele está lá no Japão agora. O inimigo que está aqui, irmãos, não é o mesmo que está lá no Japão, é outro. Porque o Satanás, ele não é onipresente. Tá? Não é onipresente. Mas o nosso Deus, ele é onipresente. E ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. A nossa conclusão, que eu vou deixar para o pastor Isaías fazer. Se coloque sobre os pés. Quero te agradecer. Espero que você tenha aprendido. Eu aprendi um pouquinho através dessa lição. Medita mais na sua casa. Eu vou fazer uma oração e já passo para o pastor. Eterno Deus, maravilhoso Senhor, soberano Pai, eu sou grato, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor me deu de poder ministrar a tua palavra. Continua falando em cada coração.
aonde eu não consegui, Senhor, aleluia, ter clareza nas minhas palavras, que o Senhor possa clarear, que o Senhor possa abrir, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e que essa palavra possa penetrar no nosso ser, para que nós venhamos combater, Senhor, e saber que nós somos protegidos pelo Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Irmãos, só um minutinho, já vamos estar no encerramento. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor. Nós estamos gratos a Deus. Estamos aí de hoje, faltando 3 lições para chegar ao final, né? Estamos na reta final de 2024. E essa lição que nós estamos estudando ela, realmente, ela nos convida, é um convite vivo a uma maior aproximação de Deus. E hoje o comentarista ele se utiliza as palavras de Paulo direcionada a Éfeso. No capítulo 6, versículo 10, ele transmite uma palavra muito eficaz para nossas vidas. Quando ele diz: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecido em Deus e na força do seu poder, nós somos capazes de superarmos os embates, as lutas, os desafios, as pelejas e sobressair ante os ataques contínuos de Satanás. Porque nunca vivemos uma época de tantos ataques malignos que nem nós vivemos na atualidade, pelo presente. São ataques em todas as áreas, de todas as maneiras, de todas as formas. O inimigo tenta nos fazer desanimar, esmorecer. A gente encontra as pessoas e conversa com elas: mas tá assim. E eram pessoas animadas. De repente, por algum motivo, e a gente entende qual foi o motivo principal, porque, irmãos, quando a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder, aconteça o que acontecer, a gente permanece de pé. Porque o fortalecimento que vem de Deus, ele não falha, ele permanece. Todos os homens, todos os seres humanos, eles têm possibilidade de falhar. Agora o nosso Deus não, ele permanece para sempre. Então o conselho nessa manhã, a palavra do Senhor para mim e para você é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fazendo isso, nós vamos dando conta de combater contra o mal até o fim. Essa questão das tentações, das ações, do mal, nós aceitamos a Jesus como Salvador, e a nossa natureza, a natureza adâmica, ela não morre, ela é amortecida. E nós lidamos contra essa velha natureza todos os dias. Todos os dias nós temos que lidar contra a velha natureza. Ela não morre, ela fica amortecida pela mente de Cristo que fica estabelecida em nós. Mas a partir do momento que a gente afastar um pouquinho de Deus, a velha natureza ela vem à tona e ela está aí para trazer prejuízos, trazer danos que às vezes são irreparáveis para a nossa vida. Mas fortalecidos em Deus e na força do seu poder, sempre nós vamos achar meios